Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, vamos gravar agora o pós-jogo aí entre Vasco da Gama e Grêmio. O Vasco infelizmente foi desclassificado. Perdemos aí nos pênaltis para o Grêmio e a gente vai destrinchar o que aconteceu nesta partida, porque a base aqui no canal ela também tem vez. Esses meninos são o futuro do Vasco da Gama. Meus amigos, eu estou muito triste com o que está acontecendo no Vasco, com essa situação toda. Os meninos da base, ao meu ver, isso é uma opinião particular minha, eu acho que foram maltratados, culpa aí da Federação Paulista, falta de representantes também no Vasco da Gama, porque esses meninos entraram em campo 3 vezes, em dias seguidos, muito cansado. Eu acho que faltou aí algum planejamento por parte do técnico para tentar levar outro goleiro. Acho que os 2 goleiros que o Vasco levou para essa competição aí são goleiros medianos. Mas enfim, o Vasco foi jogar com o Grêmio lá em Mogi das Cruzes. O Vasco fez até uma boa partida sim. O Vasco jogou com o Grêmio de igual para igual. No primeiro tempo, a partida poderia ter uma série de gols. Ambas as equipes tiveram chances, tanto o Grêmio quanto o Vasco da Gama. O Vasco no primeiro tempo teve bola que pegou no travessão. Eu acho que faltou capricho, principalmente do ataque do Vasco, alguma displicência na hora de finalizar. Teve até condições do Vasco virar essa partida. O Vasco começou perdendo. Depois o menino Vitor, ele foi o autor do gol do Vasco da Gama, 1-1. O Vasco poderia ter virado este jogo. Acabou com a equipe do Grêmio, até por conta do cansaço. A parte física do Vasco da Gama foi até um pouco mais agudo no segundo tempo. Mas o Vasco teve chances de virar, teve a bola do jogo no finalzinho, poderia ter entrado aí, não entrou. Fomos para os pênaltis. Nos últimos anos aí, a situação de pênaltis aí também tem sido um karma para o Vasco da Gama. O Vasco não leva sorte na disputa aí de pênalti aí. O MT e o Caio Lopes perderam os seus respectivos pênaltis. 4-3 para o Grêmio. Agora o Grêmio passa para a próxima fase, a semifinal. Tudo indica que vai enfrentar o São Paulo, atual campeão aí da Copinha. São Paulo vai jogar mais tarde com o Oeste. São Paulo é favorito. E acreditar nessa garotada do Vasco. Não resta outra opção. Somos conhecedores de como que está a situação financeira, econômica do Vasco. Esse ano é isso aí. É ter paciência, contar com a base, porque é a base que pode fazer alguma diferença para o Vasco da Gama neste ano de 2020. Para os amigos terem noção, o Vasco da Gama vai enfrentar o Bangu amanhã. O Vasco selecionou 22 atletas, o Abel Braga. Amanhã a gente vai falar muito mais aqui sobre Vasco e Bangu no pré-jogo. Mas o Abel Braga, ele selecionou 22 jogadores
14 desses jogadores são formados nas divisões de base do Vasco. De modo que a gente tem que ter paciência, a gente tem que acreditar nessa garotada, porque esse ano aí, conforme eu disse, ou a gente abraça essa garotada, apoia o time, o apoio tem que ser incondicional. A gente não pode deixar nas mãos dessas pessoas que estão aí no Vasco da Gama, ao meu ver. Portanto, a gente tem que apoiar. Esses meninos precisam de ajuda, precisam de reforços que poderão vir ou não para o Vasco da Gama. Vamos aguardar. Mas hoje foi um dia triste, porque eu particularmente, eu gosto muito da base, eu gosto de acompanhar os meninos do Vasco da Gama. Sei que o Abel vai contar com vários deles. E é sempre bom a gente dar aquela força para essa garotada, a gente acompanhar. É até uma forma da gente prestigiar não apenas os atletas, mas os pais que fazem muito sacrifício para poder manter esses jogadores aí. Alguns deles sonhando aí com dias melhores no cenário brasileiro aí. A gente sabe que o futebol dá poucas opções para poucos atletas. São poucos jogadores que conseguem se sobressair nesta profissão. Mas a gente está aqui, abraçando os atletas do Vasco. Eu continuo com a minha preocupação de que esse campeonato carioca aí vai ser conturbado. Tô torcendo do fundo do coração para essa garotada ela ter maturidade para cair dentro aí do campeonato carioca, né? Espero que os jogadores mais experientes do Vasco, como Castan, como Fernando Miguel, como o próprio Germancano, que foi o único reforço do Vasco da Gama, não sofra nenhum tipo de contusão. Que Deus proteja, dê muita saúde para esses atletas aí, porque o nosso elenco é bastante escasso e falta peças de reposição aí, né, meus amigos? Então é isso. Quem sabe mais tarde eu gravo uma live aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre o Vasco, mas era para fazer esse registro aqui com relação à copinha, né? Infelizmente o Vasco eliminado aí nos pênaltis, 4-3 para o Grêmio. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.